importante é que mesmo estejamos nos 110 ou nos 120, tudo quanto seja uma dívida pública acima de 100%, começa a criar problemas complicados para ser reembolsada, porque o peso dos juros começam a pesar muito na economia e a prejudicar, digamos, as atividades do Estado e as taxas de juro, e, portanto, começa a ser crítico a situação. Não é? E, portanto, nós estamos claramente numa situação que temos que inverter a subida da dívida pública em relação ao PIB, temos que começar a fazer com que ela comece a baixar, não só para tornar a economia mais saudável, mas também como é o imperativo do Tratado Orçamental que agora assinamos. E para isso há três componentes com as quais a gente vai ter que jogar. A primeira é o chamado déficit orçamental sem os juros, portanto, atualmente já é positivo, mas é pouco, é só 0,3% do PIB. O segundo aspecto é conseguirmos reduzir as taxas de juros em si, da dívida pública toda, que está em 3,8%, portanto, não é fácil reduzir isso de um dia para o outro, porque há uma dívida pública acumulada muito grande, e a terceira variável é o crescimento económico. Este ano vai ser 1,2%, mas também não chega. Portanto, a combinação destas três variáveis não dá ainda... Acredita que vai ser 1,2%? É essa a última previsão do Governo? Mesmo que seja verdade, estas três variáveis não permitem ainda que a dívida pública comece a baixar em relação ao PIB. E, portanto, o que é que temos que fazer? A economia portuguesa tem que crescer mais com 1,2%, ou o saldo primário, portanto, o saldo orçamental sem os juros, tem que aumentar e tem que se tornar ainda mais positivo. Não é fácil fazer isto, claro, mas enquanto nós não conseguimos fazer isto, não conseguimos dobrar a tendência crescente da dívida pública em relação ao PIB e obrigá-la a começar a descer. Isso vai ser fundamental para nós. Não é esse o desafio que está agora em cima da mesa relativamente à saída do programa de... O Dr. Medina não gosta que eu fale em saída da Troika, porque é obviamente que é formal. Já sabemos que a Troika vai continuar a andar por aí. Vai continuar a andar por aí, mas formalmente estaremos livres do fim do programa de ajustamento das contas públicas no próximo dia 17 de maio. Exato. Portanto, como é que devemos olhar para essa saída à luz do que acabou de dizer? O Presidente da República referiu-se a este aspecto e tem toda a razão, porque o Tratado Orçamental que todos os partidos da Arco da Governação assinaram obriga-nos a caminhar por uma dívida pública em relação ao PIB de 60%. Nós, mesmo com os números que o Sr. Professor Medina Carreira aqui referiu, estamos, no melhor das hipóteses, em 115%. Portanto, vamos ter que fazer aqui um esforço, não podemos continuar a aumentar a dívida pública em relação ao PIB e, portanto, só há duas formas. Como não se consegue baixar rapidamente a taxa de juros sobre toda a dívida pública, ou promovemos o crescimento económico, ou aumentamos o saldo orçamental antes dos juros. Não temos outra. E por isso temos que comprimir mais as despesas públicas. Não. Está bem, mas eu estava a falar da saída, não é? Diante um programa cautelar, o chamado programa cautelar, não é? Com o apoio do Banco Central Europeu. Ou, enfim, uma saída em que não seja preciso pedir mais 10 mil milhões de euros, basicamente é isso, Mas quer a gente esteja num caso, quer esteja no outro, vamos estar dentro da zona euro e, portanto, vamos ter que caminhar para os 60% do PIB em termos de dívida pública. E, portanto, quer estejamos com um programa cautelar ou sem programa cautelar, esse objetivo de médio prazo, nós vamos ter. Mas qual das duas soluções é que o senhor defende, como empresário e como economista? Bom, o que aconteceu na Irlanda foi que a Irlanda só decidiu em cima da hora em função das exigências que lhe fizeram. Isso é um pouco, julgo também é um pouco a situação portuguesa, porque se, por exemplo, para termos um programa cautelar, nos impuserem garantias, que foi o que aconteceu na Irlanda, muito pesadas, em que o Estado português fica muito honorado, então aí é possível correr o risco de não termos suporte nenhum e depois esperar que as coisas corram bem. Mas isso é uma ponderação que o Governo só vai poder fazer quando souber exatamente as condições que lhe pedem, em função também das condições do mercado. Doutor Medina, qual é a sua opinião? Bom, deixe-me dizer, eu acho que isto é uma conversa completamente inútil e vamos ter que fazer aquilo que os outros nos mandarem. Está bem, já sabemos. Não, mas quer dizer, ao que parece, os alemães querem que a gente saia limpo. Sim. Portanto, e se eles querem que é limpo, a gente sai limpo. Agora, isto não significa nada. Não significa nada, porque as regras duras que nós vamos aplicar, vamos ter que as aplicar, independentemente do cautelar, como é que se chamava este? Programa cautelar ou saída limpa? Quer dizer, mesmo com saída limpa, é indiferente. Nós temos que cortar despesas ou pôr a economia a crescer. Qual é o grande reparo? Porque quando o doutor Patrício Gouveia ou outro doutor qualquer expõe estas coisas, conversam muito, mas a realidade é só esta. O fulcro do problema está na economia. Se a economia crescer, nós temos condições para pagar. Se a economia continuar a arrastar os pés, não temos condições para pagar. Então e um crescimento de 1,2%? O que é que nos faz tapor? É indiferente. Nós não crescermos 3% ou qualquer coisa parecida, andamos a arrastar os pés. E esse é que é o ponto em que eu sou altamente crítico em relação à governação. Porque nós só saímos disto com crescimento. Enquanto não crescermos, temos que cortar salários, pensões, etc. Mas isto não é vida.
Como é evidente, chega-se a um ponto em que não há mais para cortar. Ponto seguinte, é a economia que tem que crescer. E para a economia crescer, nós temos que atrair investimentos. E não se faz o necessário para atrair investimentos. Nós continuamos o licenciamento, teve aí a doutora Zita Seabra há tempo, acho que isso continua. Também estamos dependentes do crescimento europeu, não é? Porque se a Europa não cresce, como é que nós também conseguimos sozinhos? Mas esse é que é o grande problema do otimismo nacional. É que lá fora todos andam a 0,5, 0,7, menos 0,5, menos 0,7. Quer dizer, Portugal, deste ponto de vista, está tão mal como a Europa. A maior parte dos países da Europa, um ou outro país que foge. Quer dizer, aqui em Portugal nós gostamos de muita conversa. O problema é simplesmente este. Nós só podemos evitar cortes e outras malfeitorias se a economia crescer. Porque se a economia não crescer, nós vamos ter que sofrer... Está bem, mas qual é a varinha mágica? Não é? A varinha mágica é investimento. E não estamos a fazer nada para investir. Pois não há dinheiro? Não, nós não temos, é por isso é que temos que chamar os outros. Se a gente tivesse dinheiro, investíamos o nosso, mas como nós não temos nada para investir. É por isso é que eu acho um bocado caricato que o Presidente da República, o Ministro não sei quê, vão lá para fora para ir buscar investimentos. Mas o que é que eles dizem às pessoas para vir para cá? O sistema fiscal é ótimo? Não é. O sistema judiciário é ótimo? Não é. O sistema de licenciamentos e o sistema de administração pública é ótimo? Não é. Quer dizer, a que propósito é que um estrangeiro traz o seu dinheiro para vir empatar num país que está todo desarrumado? E isto é que é a grande falha da política atual. É não se fazer aquilo que é essencial para que haja investimento. Está bem, mas as reformas, mais dia ou menos dia, provavelmente irão dar os seus resultados. Existe essa expectativa, não é? Se você não continuar com licenciamentos a anos das câmaras, no Estado, se você continuar com um sistema fiscal que muda todos os trimestres, você nunca resolve o problema dos investimentos. Ninguém vem para cá. O Dr. Alexandre Patrício Gouveia está a sentir a economia a mexer minimamente, embora, obviamente, que os resultados desta recuperação de que fala o Governo não tenham chegado ainda e provavelmente não vão chegar tão cedo ao bolso das famílias portuguesas, mas na sua condição de empresário, está a sentir que as coisas estão a mexer minimamente? Eu só gostava de dizer que, ainda neste último ponto, que eu acho que só temos duas soluções. É promover o bom investimento, e o bom investimento é aquele que é capaz de exportar ou substituir importações, e aí devemos concentrar os recursos nisso, e já começa a haver algumas condições, porque as taxas de juros têm hoje em dia baixado, não estão tão baixas como é a média da Europa, que estão em 2,6%. Bom, claro. Uma empresa na Europa dispõe de crédito de 2,5%, cá começa a dispor à volta de 3,5%, mas já estão muito melhores do que estavam há uns anos atrás, e o segundo aspecto é, não há dúvida que a gente tem que continuar a reduzir a despesa pública para atingirmos um déficit orçamental abaixo dos 3%. Eu sei que isto não é agradável dizer, mas que só 4 países é que vão ter déficits orçamentais superiores aos nossos na zona euro em 2014. Portanto, a gente tem que continuar a reduzir o déficit orçamental, não há volta a dar. Portanto, são estas duas componentes. Agora, relativamente à questão que a Judite colocou, há alguns sinais positivos, que Portugal nos últimos 12 meses foi o país da zona euro que mais cresceu. Nós crescemos 1,6% e estamos à frente do pelotão. Isso tem sido possível... Em resultado das exportações? Em resultado de um dinamismo que a própria Troika não previu quando iniciou o programa em 2011, que tem sido um dinamismo extraordinário dos empresários portugueses na conquista, inclusive, de cotas de mercado, dentro da Europa e fora da Europa. 70% do crescimento das exportações foram conseguidos fora da Europa. Sim. E, portanto, isso houve aí um dinamismo coletivo que a mim próprio me surpreende e fico muito contente por saber que os empresários... Já estamos com uma cota de exportação de quê? 42%? Em qual mercado? 40. Não, total, não é? 40. Não, cota, quer dizer, as exportações portuguesas no nosso PIB, no final deste ano, vão representar 43%. 43%. Se decorrermos como estamos à espera. Podemos comparar com uma média de 28% entre 2000 e 2010. Portanto, houve aqui uma mudança muito importante e muito positiva, e muita gente não previa isto em 2011, quando começou o programa de ajustamento. Mas isto é positivíssimo. A consequência negativa é a destruição do emprego, não é? Nas empresas que estavam viradas só para a procura interna, aquelas que dependiam só da procura interna, como o consumo interno diminuiu, essas ficaram realmente com dificuldades. Claro, as pequenas empresas que viviam do consumo, exatamente, do nosso consumo. E essas as que não se conseguiram internacionalizar, aí ficaram pelo caminho. Agora, felizmente, há cerca de 30 mil empresas em Portugal que conseguiram conquistar mercados no exterior por seu próprio mérito, porque foram lá fora, encontraram clientes e que não tinham antes e que conseguiram impor-se. Isso é uma coisa extraordinária que nós devemos estar muito contentes. Sim. Por exemplo, o caso da indústria de calçado é paradigmático, e não só calçado, mobiliário, pasta de papel, madeiras, mesmo têxteis, e portanto houve aqui uma gama de setores que se dinamizaram e que conquistaram mesmo cotas de mercado. Dr. Medina. Não, enfim, estes festivais é preciso sempre vê-los na totalidade. Mas está a dizer que o Dr. Alexandre está aqui a fazer um festival? Não, ele não é festivaleiro, nem nada. Então...
mas é que os políticos gostam destes festivais. Bom, é para se olhar... Não, é olhar para isto com olhos de verdade. Sim. Nós, de 2007 até 2013, exportámos mais 13 mil milhões. Quer dizer, o crescimento entre a exportação de 2007 e o atual foi 13 mil milhões. O que o consumo e investimento diminuiu foi 20 mil milhões. 20 mil milhões. Portanto, isto é preciso ter muita atenção, porque se não se mexer no investimento, isto não é suficiente. Percebe? Isto é ótimo. E quem fez isto, enfim, os sapateiros, essa gente toda que exporta, está a fazer coisas inesperadas. Em todo caso, é preciso dizer que nós, com os 40% ou 42%, não nos aproximamos da tal Irlanda, que é 100% do PIB. Que é um bocadinho diferente. Está bem, mas também Roma e Pavia não se fizeram num dia. Ouça, em Portugal é preciso dizer-se a verdade toda. Porque não se pode continuar a enganar este povo por décadas como temos sido enganados. Temos que dizer tudo. Isto foi ótimo. Oxalá seja melhor. Agora, perdemos 20 mil milhões e ganhamos 13 mil milhões. Ainda há um déficit de 7. Como é que se pode mexer nisto? Não é no consumo. Nós não podemos ter rendimentos para consumir. É no investimento, que caiu 14. Percebe? Quer dizer, isto é um conjunto, isto não são peças isoladas, isto é uma realidade da economia. E é por isso que, por exemplo, que quando se diz, o governo diz, não, isto está ótimo, e depois vem outro, mas os portugueses é que estão pior. Bom, mas são verdades. Mas porquê? Porquê? Porque os efeitos da economia, primeiro, ela não cresceu o suficiente para se poder sentir. Todos os economistas, coisa que eu não sou, dizem que acima, começa a haver emprego acima de 2% do crescimento da economia. Mas não sei se é verdade ou não. Nós estamos em meio. Bom, as coisas são verdades. É que os efeitos da economia só se fazem sentir na sociedade há algum tempo depois. Mas então parece que ambos dizem verdades. Não. A verdade global é esta. Isto melhorou um pouco, vamos ver se melhora. Agora, enquanto nós não falarmos de 2%, de 3%, nós andamos longe das necessidades. E nós só conseguiremos isso com investimentos. Mas eu gostava também de acrescentar ao que o Sr. Professor disse. Os números que eu tenho é que desde 2009 até ao final de 2014 as exportações de bens e serviços, as duas juntas, vão crescer cerca de 20 mil milhões. E, portanto, de 2009 isso significa que as exportações aumentaram em 50%, o que é realmente notável. E também vale a pena referir que Portugal, neste período, foi o país da zona euro onde as exportações mais aumentaram. Portanto, algum mérito nós tivemos, quer dizer, não foi só... Mas ninguém tira, mas os 20 mil milhões já foram. Em 2009 exportou-se 47 mil milhões. Em 2013, 67 mil milhões. Já cá estão. Pronto, já cá estão. Está bem, mas houve esse aumento. É o que está a dizer o Dr. Alexandre. Ninguém nega, é preciso dizer tudo. É preciso não enganar omitindo metade, percebe? Sim. Este gráfico 3, balança corrente, bens, serviços e transações correntes, entre 99 e 2015, remete por aqui. Vamos ver. Por favor. Vamos pôr no ar o gráfico 3, balança corrente. Isto é muito importante. Não consegue ver? Consigo. Quero que o professor comente. Quem é que comenta o gráfico? Bom, este gráfico é realmente, claramente, um sucesso para além do que se esperava no início do programa de Troika. O primeiro aspecto que este mapa mostra é que entre 2000 e 2010 nós fomos dos países que menos exportámos na Europa, tínhamos uma média de 28% do PIB só dedicado às exportações. De 2010 para cá, houve realmente uma evolução muito importante. Quer dizer, nós conseguimos ter um saldo positivo já em 2013, que era uma situação que não se verificava desde 1942. 1942, portanto, há cerca de 70 anos que nós não conseguimos ter uma balança corrente. Isto aqui é a balança corrente, não inclui, portanto, a balança de capitais, só a balança corrente, que passou a ser positiva. Porquê? Porque as exportações realmente tiveram... E porque as importações caíram dramaticamente? Dramaticamente não caíram, porque até 2014, os números que eu tenho é que as exportações aumentaram entre 2009 e 2014 20 mil milhões, mas no final de 2014 as importações vão cair só 500 milhões. Porque, entretanto, já houve um reinício das exportações, agora em 2013, e que vão continuar em 2014, mas também este gráfico também foi explicado por outra razão, é que os portugueses pouparam mais dinheiro do que estavam antes a fazer. Antes consumiam dinheiro, consumiam o que tinham, e a taxa de poupança estava muito baixa. A taxa de poupança entre 2009 e 2013 passou de 9% para 13%. O facto dos portugueses terem poupado mais, o que também foi uma ótima decisão, fez com que as importações tivessem baixado.
E aliado ao facto de nós termos sido o país da Europa onde mais aumentaram as exportações, permitiu esta evolução que devo dizer que a própria Troika não previa, porque a própria Troika, quando assinou o tratado connosco em 2011, achava que nós íamos ter esta balança negativa até 2017. Nós em 2013 já temos positivo. Portanto, isto foi claramente um dos aspectos do programa que correu muito melhor do que estava à espera e isto